E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo agora é um vídeo sério que a gente vai conversar aqui. É um assunto muito sério, na verdade. A real é, o assunto hoje é sobre a maior trava que as pessoas têm na vida. E eu vou te ensinar como você tem que pensar para tirar essa trava da sua cabeça o quanto antes. Isso não é uma trava que uma ou outra pessoa tem. Isso é a trava que segura 99,9% das pessoas em situação de mediocridade. Quando eu falo mediocridade, não é só financeira, tá? Mas uma mediocridade de trabalho, uma mediocridade de relacionamento, uma mediocridade de vida no geral. E eu vou falar sobre isso com vocês aqui agora, fechou? Então, antes da gente entrar no assunto, me segue aqui, se inscreve no canal, curte, dá aquela curtida e já deixa seu comentário pra me ajudar nesse canal que eu gosto tanto de fazer esses conteúdos pra vocês, fechou? Bom, então vamos lá. Esse assunto talvez vai ser um pouco difícil pra você ouvir e talvez você, de primeiro momento, não goste desse vídeo, porque eu vou tocar em pontos que são verdades, muito provavelmente são verdades sobre você e que talvez ninguém tenha te falado até agora. Mas o meu posicionamento aqui é sempre falar como as coisas são no meu ponto de vista, na minha ótica de mundo, independente se isso vai te machucar por um tempo até você entender que isso faz sentido, ou talvez isso nunca faça sentido pra você e tá tudo bem. Mas o que eu quero trazer de ponto principal aqui é que 99% das pessoas travam na vida por medo. E usando o português mais claro possível, é porque as pessoas são covardes. As pessoas têm medo de viver. E aí eu te faço essa pergunta. Você, aí que tá na sua casa assistindo esse vídeo, você tem medo da sua vida? Você tem medo de viver? Você tem tido medo de realizar os seus sonhos? Tanto materiais, quanto financeiros, familiares, relacionamento. O medo tá te paralisando? Então esse vídeo é realmente pra você. Esse medo que eu falo é interpretado de várias formas e ele é internalizado dentro das pessoas de várias formas. Então a verdade é que as pessoas querem crescer, mas têm medo da dor. As pessoas querem amar, mas têm medo de ser rejeitado. Tipo, as pessoas querem ter fama, ter resultados, serem grandes, mas têm medo de serem criticadas, de falarem mal delas, do que vão pensar delas. Então é sempre esse medo da consequência. É o medo da parte ruim. As pessoas querem a parte boa, mas não querem se propor a parte ruim. E esse medo geralmente paralisa. Ah, eu quero ser empresário, eu quero prosperar, eu quero poder ganhar mais dinheiro, mas eu tenho medo de largar meu CLT, no qual eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho pra enriquecer outro cara, eu tenho medo da instabilidade, de largar minha estabilidade, que na verdade não existe. Então esse medo, ele paralisa as pessoas. Ah, eu quero me relacionar com determinada pessoa, eu sinto tal sentimento por determinada pessoa, mas tem medo de falar, tem medo de se expor. Eu queria poder produzir conteúdo, eu queria poder botar minha cara, eu queria poder influenciar o mundo, mas eu tenho medo de gravar um story, eu tenho medo de gravar um vídeo, o que as pessoas vão dizer, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Vocês entendem que esse medo, ele é ridículo e que ele não deveria existir? Você entende que ele é irracional, que ele não faz sentido nenhum? Se você não entende, eu vou te mostrar por quê. Você tem que largar esse medo a partir de hoje e como você vai fazer, qual a visão que você tem que ter para esse medo se tornar tão ínfimo, tão pequeno perante o que eu vou te mostrar, que é impossível você não tomar uma atitude. Então, já falando logo de cara, qual que é para mim o principal pensamento para você conseguir tomar mais atitudes na sua vida? É muito simples. E eu vou te lembrar de uma coisa que você já sabe, mas que no dia a dia, na sua correria e nessa bolha que você vive, que você coloca um tapa-olho e só sai vivendo no modo automático, você esquece de uma coisa. Você esquece que você vai morrer. Você esquece que tudo isso aqui que você tá vendo e vivendo, todas essas coisas que você idolatra, que você diz que ama, vai acabar. Tudo isso vai acabar. A sua pessoa, as pessoas que você conhece, o que as pessoas falam de você, o que as pessoas pensam, o que as pessoas não falam, o que as pessoas não pensam de você, vai acabar. E esse vai acabar pode ser daqui 10 anos, mas pode ser amanhã, pode ser hoje. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre esse medo que você nem consegue descrever exatamente do que é, mas que na verdade ele tá te paralisando de viver o teu maior propósito. Um medo que completamente irracional, sem lógica nenhuma, te paralisa, te impede de viver aquilo que é teu maior sonho. E que no fim das contas, bem ou mal, nada disso aqui que você levar, nada disso aqui que você viver, você vai levar. Entende isso? Então quando você compreende que de fato você já está morrendo, a cada dia que você passa sem viver o seu sonho, é um dia que você está matando o seu futuro.
Então, não tem lógica. Você, principalmente você que é prestador de serviço ou CLT ainda e etc, e eu não tenho nada contra vocês, não é o problema, não é esse. É que eu quero que vocês possam ter a visão mais ampla das coisas. Que você tem capacidade de se esforçar, de acordar 4, 5 da manhã, pegar ônibus lotado, metrô lotado, dedicar 10 horas, 12 horas de serviço todos os dias, segunda a sábado, todos os dias, pra outra vida. Mas pra sua vida, se eu falar que você tem que trabalhar 10 horas por dia, que você tem que trabalhar 12 horas por dia, que você tem que acordar cedo e trabalhar, você acha que você não consegue, você acha que não vai dar certo, você acha que você não é capaz. Esse medo te paralisa de novo, sendo que você é capaz de fazer a empresa de fulano crescer, de fazer os processos do fulano fluir, de fazer a vida dele prosperar, mas a sua vida, você acha que você não é capaz. Esse medo tá te paralisando. Só que você esquece que cada dia que você tá desperdiçando, e a palavra é essa, desperdiçando pelo bem, pelo sucesso, pelo crescimento de outra pessoa e não está focando no seu crescimento, no seu bem, no seu progresso, é um dia menos de vida que você tem. Então, eu quero que você faça um teste. Eu quero que você faça um teste agora, tá? Um ano tem 52 semanas. Eu quero que você faça o seguinte teste, tá? Você calcula, vê aí, quanto que deve ser a média, a expectativa de vida do brasileiro hoje. Hoje, 75 anos, talvez 80 vezes as 52 semanas, quantas semanas você tem de vida? E aí, coloca num quadro na sua parede o número, os quadradinhos. Cada quadradinho é uma semana de vida que te resta. E aí, cada semana que passar, você pinta um quadradinho. E aí você vai perceber o quanto você tá perto do seu dia. Isso que eu não estou colocando uma interrupção no meio, que a gente não prevê. Mas talvez assim você dê valor para cada semana, para cada dia, para cada hora, para cada minuto que você passa sem estar correndo atrás do seu sonho. E aí eu venho com outro ponto que é o que eu preciso te falar. Enquanto você não morre, enquanto você não parte dessa vida, o único jeito de você crescer, de você mudar de vida, de você ter resultados diferentes, é se antes de você morrer, você mesmo se matar. Então antes de você esperar a tua morte, você mesmo tem que matar quem você é hoje. Essa é a verdade. Então, para o homem nascer, o menino precisa morrer. E sempre foi assim. As coisas, elas não acontecem de maneira passiva. As coisas não acontecem no automático e você precisa ter consciência disso. Não vai acontecer um dia. Não vai chegar o dia. Não vai. É você que vai até ele. Não vai acontecer um dia de você ficar milionário. Não vai acontecer de aparecer a oportunidade da sua vida. Não vai acontecer de aparecer a pessoa da sua vida. É você que constrói tudo. É você que vai atrás. Você precisa ter uma energia ativa sobre as coisas. As coisas não vão vir até você se você não se permitir atraí-las. Mas para você atrair essas coisas para sua vida, antes de tudo você tem que mudar. Só que mudança, pessoal, mudança, você que está aí assistindo da sua casa, não é você querer resultados diferentes. Não é você só falar uma coisa ou outra diferente. Mudança exige morte e um renascimento. Uma mudança de vida exige que você abandone a sua vida anterior. Você não vai mudar de vida e ter uma nova vida se você não abandonar a anterior. E para isso você precisa se matar. Quando eu falo que você precisa se matar, é você ter a coragem, é você abandonar os seus medos, é você tirar essas amarras e começar a viver a vida que Deus preparou para você. Porque entende uma coisa, Deus não coloca nada no seu coração, na sua mente, que não pode ser alcançado. Não tem porquê. Então, se você sonha com um determinado carro, se você sonha em poder viajar o mundo, se você sonha em construir uma família, se você consegue ver isso na sua mente, ele foi colocado porque isso já é seu. Isso já é seu, já está escrito no seu plano. Você quer ver a prova disso? Você quer ver a prova disso? De que cada um tem o seu próprio plano e o seu próprio texto da sua vida já está escrito? Eu tenho prova disso. Eu sou um cara que eu não sou materialista. Então, nunca nos meus sonhos de verdade, de vida, esteve ter uma Ferrari, ter um Bugatti. Eu quero ter, mas não é meu sonho de vida. Mas no meus sonhos de vida, aquilo que faz o coração arder de vontade, aquilo que quando você pensa, você é como se você flutuasse de tanto desejo de ter aquilo. Só de você se imaginar realizando aquele sonho é como se você já tivesse realizado, como se você pudesse sentir a sensação de estar lá realizando aquele sonho. Isso sim nos diferencia. Pra mim, sempre foi poder viajar, sempre foi construir uma família. Eu tenho imagens na minha cabeça que eu sei que vão se tornar reais. Eu não tenho dúvida delas, entendeu? E que não tem nada a ver com bens materiais. Mas eu tenho essas imagens. E eu sei que você tem essas imagens. E que são diferentes da minha. Então quem colocou essas imagens na nossa cabeça? E por que a gente tem essas imagens? E eu te digo, não são imagens, são visões.
Só que para você alcançar, para você se tornar essa pessoa que você imagina, que você vê no futuro, a pessoa que você é hoje, com as atitudes que você tem hoje, com as pessoas que você convive hoje, precisa morrer. E só uma pessoa pode acabar com ela, que é você mesmo. Então você precisa ter essa coragem. Eu vou falar para você, vou contar aqui uma história de quando foi que eu perdi o medo. Sabe quando foi que eu perdi o medo total de tudo? Sabe por que eu não tenho medo de nada? Sabe por que eu não ligo de me jogar de um avião de paraquedas? Eu não ligo de pular de penhasco, como eu já fiz, amarrado numa corda. Eu não ligo de arriscar todo o meu dinheiro num novo negócio. Eu não ligo de abrir mão do meu salário, do meu cargo de tenente do exército, para poder me arriscar num negócio completamente novo no digital, sem ter renda nenhuma dentro do digital. Sabe por que eu não tenho esse medo? Eu vou te falar. Porque no dia 27 de novembro de 2006, a minha irmã morreu. Ali eu conheci a morte. Ali, com 8 anos de idade, eu entendi o que era a vida. Eu entendi que isso aqui é tudo finito. Que isso aqui é tudo limitado, que nada disso aqui é real, de fato. Nada disso aqui você vai guardar, você vai levar, e nada disso aqui você planeja, nada disso aqui tá sob seu controle. A minha irmã, ela tinha 9 anos quando ela adoeceu, ela teve leucemia, e aos 10 anos ela faleceu. Ela ficou exatamente 1 ano e 2 dias no hospital. E ela faleceu aos 10 anos de idade. Sabe o que tá escrito no túmulo dela? No túmulo da minha irmã, no cemitério aqui em São Paulo, tá escrito assim. Nunca vou esquecer essa frase, e faz muitos anos que eu não vou lá. Mas no túmulo dela tá escrito: Deus deu a vida para ser vivida. Se é curta ou longa eu não sei, mas sei que vivi intensamente o quanto durou. Isso tá escrito no túmulo dela. E isso, desde os meus 8 anos de idade, foi o que me fez entender que, meu amigo, foda-se tudo o que acontece nessa tua vida. Foda-se se você tá com medo de fazer tal coisa. Foda-se se você tá com medo de falar tal coisa pra tal pessoa. Se você tá com medo de abrir aquele negócio que você sente no seu coração que deve ser feito. Se você tá com medo de pedir demissão do seu trabalho. Porque no fim, nós todos vamos acabar naquele mesmo lugar. E se a vida vai ser curta ou longa, não dá pra saber. Mas uma coisa eu sei: eu não vou viver de arrependimento nenhum de não ter feito. Se você for no leito de morte, uma pessoa que tá com uma doença terminal, uma pessoa idosa que tá nos momentos finais dela, e pergunta pra ela quais são os arrependimentos dela. E eu tenho certeza absoluta que, se não todos, a grande maioria esmagadora vai responder sobre arrependimentos de não ter feito, e não sobre arrependimentos de ter feito. Então, nesses momentos, o que as pessoas mais lembram, o que as pessoas mais se arrependem é: eu queria ter vivido mais, eu queria ter me arriscado mais, eu queria ter amado mais, eu queria ter feito mais, eu queria ter tido mais coragem, atitude para fazer minhas coisas que eu sempre quis e que agora eu não posso. Mas eu tenho certeza que os erros e as dores, entre aspas, que ela sentiu pelas atitudes que ela tomou e trouxeram um resultado negativo, ela nem se lembra, porque isso o tempo apaga. Pensa você aí, aquele problema, tenta lembrar, aquele problema que quando tu tava passando meses atrás, anos atrás, você olhava naquela época e tu falava assim: caraca, eu não sei como eu vou passar por isso, esse é o maior problema que eu já enfrentei na vida, eu não sou capaz, não sou forte o suficiente para passar por isso. E agora, aqui em abril de 2025, você tá tendo que se esforçar para lembrar dele, um problema que naquela época parecia uma barreira insuperável, uma coisa que parecia que te paralisava de medo de não conseguir resolver. Hoje você nem se lembra. Imagina no fim da sua vida, que pode ser daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50. Tudo que você fizer hoje e der errado, vamos supor que dê tudo errado, você nem vai se lembrar. Mas eu te garanto que se você deixar de fazer por causa de medo, do medo te paralisando, por causa de principalmente medo do que os outros vão pensar, isso sim você vai guardar um arrependimento e um rancor eterno no seu coração. E eu tenho certeza disso. E agora, quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. Eu quero te dizer que essa estabilidade, essa falta de ação que você tem, que você cria respostas na sua cabeça como: eu ainda não tô pronto, não é o momento certo para isso, eu tenho receio de perder minha estabilidade. Isso tudo é covardia com maquiagem, porque todas essas frases são mentiras que você está contando a si mesmo e que não existem. Você consegue entender que você não veio nessa vida para ser estável e que a estabilidade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de vida no geral, ela não existe. Não existe estabilidade. Que estabilidade é essa que você acha que você tem? Você acha que você quer manter a estabilidade de um relacionamento longo, que você é infeliz, mas que todos os dias vocês têm briga, arranca rabo e etc. Você quer manter a estabilidade em um emprego medíocre que ganha 2, 3 mil reais por mês e você se dedica a sua vida inteira para aquilo ali? Mas que estabilidade é essa em que seu chefe acordar amanhã de mau humor, não gostar do seu trabalho, ele te demite? Que estabilidade é essa que você acha, que você se engana que você tem, para camuflar o medo que você tem de andar com as suas próprias pernas? Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas não buscam estabilidade, mas as pessoas
têm medo de andar com as próprias pernas. Porque para elas, para a maioria das pessoas, é preferível deixar outra pessoa no comando, mesmo que seja o comando da vida dela, do que ela mesma calçar os seus tênis e sair na sua caminhada, porque ela tem medo dessa responsabilidade. Então eu já te digo, todas essas desculpas que você inventa, toda essas respostas que sua cabeça cria pra você, de eu não tô pronto, não é meu momento, é estabilidade, essas coisas não existem. E a verdade é que quando você tomar a decisão de mudar isso, vai doer, vai ser ruim, vai ser desconfortável. Mas é assim que deve ser. Na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, mas a verdade é que deveria ser o contrário. Primeiro o progresso e depois a ordem. E quando você tá progredindo, não tem ordem. Eu tenho algumas empresas e eu te garanto que em nenhuma delas começou de forma organizada. Todas elas a gente começou só tentando escalar, se arriscando, trabalhando duro. E agora, depois de progredir, você busca a ordem. Depois de passar por caos, você põe a ordem, você põe a paz. Mas o caos, essa dor, esse momento de progressão, ele é necessário. Então, mas o problema é que a maioria das pessoas não querem passar por isso. A maioria das pessoas tem medo do que vai vir nesse caminho de progresso. E eu tô aqui pra te desafiar. Eu tô aqui pra te mostrar que você tem que se matar. Você tem que abandonar todos os seus hábitos que você sabe que você faz, que não te somam. Aquelas amizades que você sabe que você tem e que não te ajudam. Os ambientes que você frequenta e que não te agregam. E principalmente, você tem que desafiar a si mesmo. Você tem que se colocar numa situação de desconforto. Você tem que se colocar numa situação de risco para si mesmo. E você tem que cumprir com isso. Eu quero te fazer uma pergunta para saber se o que eu estou falando para você aqui, se você é a pessoa certa para estar ouvindo isso. A minha pergunta para você é: se você soubesse que você vai morrer, é uma certeza. Eu acabei de te dar aqui, ó, o seu atestado de óbito, que foi enviado dos céus, então é uma certeza, e que você vai morrer exatamente daqui 3 dias. Hoje é dia que eu tô gravando aqui, é 13 de abril, 3 meses, desculpa. Hoje é dia 13 de abril, maio, junho. Em julho. No dia 13 de julho está sentenciada a sua morte. O que você faria diferente na sua vida a partir de agora? Você mudaria alguma coisa? Se daqui 3 meses a sua vida fosse acabar, você sairia do seu emprego e ia tentar aquele negócio que você ficou esperando 2 anos? Você chegaria naquela pessoa que você sempre guardou sentimento e falaria pra ela o que você sente? Você ligaria pra sua mãe e falaria que ama ela? Então por que você não tá fazendo isso hoje? Porque eu te dei o prazo de 3 meses, mas a verdade é que isso pode ser amanhã. E no fim das contas, a morte até perdoa, mas o tempo, ele não tem perdão. O tempo não tem misericórdia. Ele passa, ele mata os seus segundos de vida a cada hora que passa. E você não tem como voltar atrás. Então, para finalizar, eu quero tocar num ponto aqui que vai ser o seguinte. Eu quero que agora você aí da sua casa escolha 3 coisas que o medo está te paralisando hoje. Podem ser coisas muito simples, como: queria gravar uns conteúdos, uns reels, uns stories, mas tenho medo do que as pessoas vão pensar. Vai e grava os stories. Até coisas mais sérias. Eu já tô infeliz no meu trabalho há 2, 3 anos. Eu já sei que isso aqui não é o que eu quero pra minha vida. Eu já sei que isso aqui não é o que eu quero, o que eu me orgulho de fazer. Não é o que me dá sentido pra vida. Você já sabe sua decisão. Você só tá com medo de tomar. Então você vai escolher 3 riscos que você não tomou na sua vida até hoje. E você vai se declarar pra tomá-los, tá? E, acima disso, agora que você escolheu esses 3 riscos, esses 3 medos que até hoje te paralisou, agora você vai se comprometer a superá-los ainda esse ano. Desde o medo mais simples até aquele medo que pode mudar a sua vida completamente. Chegou a hora, a partir de hoje, você toma as rédeas da sua vida. Você deixa de ser o que a maioria das pessoas é. Quando eu olho na rua, quando eu tô andando na rua e eu vejo ao redor as pessoas só vivendo no automático. Elas nem sabem mais o que estão fazendo, nem sabem mais o seu propósito de vida, nem sabem mais a sua identidade. Não sabem quem são. Perderam. Sabe quando você joga um jogo de videogame, tipo GTA, e você é o boneco principal, e tu tá andando na rua, e tu vê aqueles bonequinhos que estão lá só por tá? Ou então num filme, tem os personagens principais e tem aqueles que só estão na cena ali, que você nem sabe quem são, que você não lembra nem o rosto. Você tá sendo esses personagens na sua própria vida, que você tá andando por aí sem nem saber quem você é. A sua identidade é baseada no que as pessoas pensam de você, no que você tem medo que elas pensem, no trabalho que é imposto pra você e não o que você quer trabalhar, num sonho que é colocado na sua cabeça e não o que você quer viver, e agindo com base num medo que foi instaurado em você, pra você não atingir os seus maiores objetivos, pra você não tomar o controle da sua vida. Mas isso vai mudar a partir de hoje, porque você não vai ser uma daquelas pessoas que chega no leito de morte e se arrepende de não ter feito algo. Porque o dia que chegar o meu momento, eu vou dar risada na cara da morte e eu vou ter certeza de que eu fiz absolutamente tudo o que eu sempre quis. E assim como a minha irmã colocou no túmulo dela, eu vivi intensamente o
quanto durou. Não me interessa se eu vou morrer amanhã, ou se eu vou morrer daqui a 80 anos, ou 100 anos, não sei como é que vai estar a medicina daqui todo esse tempo. O que eu sei é que eu aproveitei, segui o conselho da minha irmã e vivi intensamente cada segundo aqui. Não tive medo de falar o que eu queria, de pensar o que eu queria, de estar com as pessoas que eu queria e de realizar os meus sonhos. E eu quero que você seja assim também. Então, essa é a minha tatuagem que mais define isso. No risks, no life. Sem risco, sem vida. E se esse vídeo fez sentido pra você, se você tava precisando ouvir isso de alguma forma, se isso te tocou, e se você entendeu que você precisa parar de viver no automático, tirar essas amarras de medo que colocaram em você, assumir as rédeas da sua vida e não viver mais de arrependimentos e medos, e sim de prosperidade e conquistas, de forma ativa e não esperar as coisas acontecerem, comenta aqui embaixo, porque eu gostei muito de trazer esses conteúdos pra vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis!